Paz e graça, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, verso 18 e 19. Hoje eu quero falar sobre salvação. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, irmãos, no domingo, falando sobre alguns pontos da mensagem do Evangelho. E eu percebo que a igreja precisa aprender muito mais ainda sobre esse assunto. Quando nós olhamos para a Escritura, no Evangelho de João, no capítulo 6, nós encontramos ali dois tipos de discípulos, ou dois grupos de discípulos. Havia um grupo de discípulos que estava seguindo Jesus por causa de cura, por causa de bênção, por causa de vitória, por causa de milagres, e assim por diante. E Jesus, que não é nada, Jesus percebeu que ele estava sendo seguido por essas pessoas apenas por causa disso. Jesus nunca quis ser seguido por causa dessas coisas. Tanto que, quando Jesus Cristo curava algumas pessoas, ele dizia o seguinte: não fale nada para ninguém que eu te curei. Olha só, Jesus dizendo para uma pessoa que recebeu um milagre, para elas ficarem caladas. Não diga nada, não divulgue que eu te curei. Hoje é o oposto. Hoje é divulgue, testemunhe, fale. Talvez, irmãos, isso foge um pouco da lógica, que se nós não entendermos por que Jesus disse isso. Porque ele proibiu que aquelas pessoas que recebiam os milagres espalhassem isso para outras pessoas. Mas quando nós meditamos bem na Escritura, nós vamos saber por que Jesus Cristo proibia. E ele proibia para não acontecer o que realmente acabou acontecendo. As pessoas seguindo Jesus só por causa dos sinais, só por causa das bênçãos, só por causa das curas. Transformaram Jesus apenas em um milagreiro. Esses discípulos, falsos discípulos, só olhavam para Jesus como um mestre, como um profeta, não como Deus, não como Senhor, não como aquele que veio nos salvar dos nossos pecados. Então, para que ninguém olhasse para Jesus apenas como milagreiro, é que ele proibia as pessoas que recebiam o milagre de espalhar isso. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 6, você pode encontrar toda essa história. Jesus, então, ele disse para esses falsos discípulos que estavam seguindo ele, por causa das bênçãos, Jesus Cristo disse: olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte nenhuma comigo. Jesus estava se referindo à ceia, e só quem participa da ceia são os seus verdadeiros discípulos, porque somente os verdadeiros discípulos de Jesus compreendem a missão de Jesus. O que Cristo veio fazer aqui nessa terra? Qual foi o propósito dele? Ele veio apenas para fazer milagres, para nos abençoar financeiramente ou operar uma cura? Esse é o propósito da vida de Jesus? Não. Quando essas pessoas, e milhares de pessoas, ouviram esse discurso de Jesus, alguém grita lá no meio da multidão: duro é esse discurso. E o texto diz que essas pessoas abandonaram Jesus, deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque elas estavam ali apenas atrás das bênçãos. E eu quero te perguntar, por que você veio aqui hoje? Por quê? Alguém lhe prometeu alguma coisa para você estar aqui hoje? Alguma bênção, algum milagre, alguma coisa assim nesse sentido? Porque o que nós podemos garantir para você não é isso. O que nós podemos garantir para você é que se você vier para Cristo, Ele garante que dará a você vida eterna. Isso nós podemos garantir. As outras coisas nós não podemos garantir. Sim, Ele cura. Jesus opera milagres? Sim, claro, óbvio que Ele opera milagres. Mas essa não deve ser a nossa motivação de segui-lo. Essa não deve ser a motivação de estarmos aqui. A motivação de estarmos aqui é porque somente Jesus é aquele que pode nos dar vida eterna. Como esse primeiro grupo foram embora e deixaram de seguir Jesus, restou apenas o segundo grupo, um grupo muito pequeno, 12, para ser mais exato. Jesus se vira então para os 12 discípulos
e manda eles embora também. Jesus disse bem assim: e vocês também não vão embora? Pedro, em nome dos 12, Pedro disse: para quem? Não é para onde. Gabriela Rocha errou quando ela escreveu essa canção, se é que foi que ela que escreveu, quando ela escreveu para onde iremos nós. Onde é lugar geográfico. E lugar geográfico, em qualquer lugar geográfico, não habita a nossa salvação. A nossa salvação é uma pessoa. E é por isso que Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, o verdadeiro cristianismo é isso. O verdadeiro cristianismo promete vida eterna. As outras coisas vai depender da vontade soberana de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui, irmãos, por causa de vida eterna. A verdadeira igreja só prega isso, não prega outra coisa. Pastor, não tem um outro sermão para mim? Não tem. Se vida eterna não te interessa, você está no lugar errado. Porque nós não temos outra coisa para oferecer para você, a não ser vida eterna. E aos domingos nós estamos trabalhando sobre esse assunto. Semana passada nós falamos sobre a obra da salvação, que é totalmente divina. Não existe participação humana no processo da salvação. Ela é toda divina, ela é toda soberana. Ela pertence somente a Deus, não ao homem, é somente ao Senhor. Se Deus não decidisse salvar o homem jamais se salvaria por si mesmo. E é por isso que salvação, como disse o profeta Jonas, salvação pertence somente a Deus. Amém? A mensagem do Evangelho, irmãos, é aquela mensagem que salva, que liberta o pecador do pecado. E a mensagem do Evangelho não é qualquer coisa da Bíblia, não é um texto isolado. A mensagem do Evangelho é toda a Escritura, do início até o final. A mensagem do Evangelho, ela não tem vários personagens, ela só tem um personagem, é Jesus Cristo. O personagem central do Evangelho, a peça central é o Senhor Jesus. Não existe Evangelho sem Jesus Cristo. Sem a mensagem da cruz não existe Evangelho. É esta mensagem que tem poder de salvar. Porém, não é um mero conhecimento intelectual do Evangelho que irá nos salvar. Eu conheço pessoas, irmãos, que sabem dizer, sabem conceituar o Evangelho com propriedade, de forma bíblica, mas não são salvas. Não são salvos. Não são. Eu participo de um estudo bíblico na casa do Dr. Juan, agora é toda quarta-feira, onde toda quarta-feira, todas as noites, nós falamos apenas do Evangelho. Não mais do que Evangelho, apenas do Evangelho. O que aqueles homens sabem, muitos pastores nessa cidade não sabem, sobre a mensagem do Evangelho. Porém, na sua maioria, eles ainda não se entregaram a esse Evangelho. Por quê? Porque salvação, irmãos, é mais do que conhecer alguns fatos sobre Deus. É mais do que um conhecimento intelectual. Salvação requer um poder divino, algo sobrenatural, para arrancar a pessoa do pecado e trazê-la para a luz, e trazê-la para Deus. E é por isso que eu escolhi esse texto, Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos à leitura. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Você crê? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Esse texto prova o que eu acabei de falar, irmãos. Um mero conhecimento sobre alguns fatos do Evangelho, alguns fatos sobre Deus, não garante a nossa salvação, não garante a salvação de ninguém. Tiago, ele fala isso com muita propriedade.
Parece que ele está contradizendo Paulo, quando Paulo escreveu Romanos capítulo 3, versículo 28. Põe na tela aí, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 28. Quando Paulo disse que o homem ele é justificado pela fé sem as obras. Tiago está dizendo que é fé e obras, mas Paulo está dizendo que é somente a fé sem as obras. Parece que eles estão se contradizendo, mas na verdade não estão. Quando Paulo escreveu Romanos 3, versículo 28, que o homem é justificado, declarado inocente por Deus, e isso é somente pela fé, sem as obras da lei. Paulo está dizendo aqui que naquela época, naquele momento histórico, havia pessoas que tentavam ser salvas apenas pelas obras, e não pela verdadeira fé. Não pela verdadeira fé. É muito comum nós encontrarmos pessoas na rua dizendo o seguinte: eu vou para o céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, achando que serão salvas por causa de suas obras. A Bíblia está dizendo que as obras não é suficiente para a salvação de alguém. Tiago, em contrapartida, no texto que nós acabamos de ler, de Tiago 2, 18 e 19, Tiago está falando contra aquelas pessoas que estão confundindo uma mera concordância intelectual da verdade como condição para a salvação. E não é. Não é. Não é necessário apenas ter intelectualidade sobre o que significa o Evangelho. Precisa de algo mais. E esse algo mais, irmãos, não cabe a nós. Não é uma obra nossa. Esse algo mais é uma obra divina. É claro, irmãos, que Deus se revela através da sua palavra, da palavra dele. Mas esse conhecimento bíblico, sabe, esse conhecimento humano sobre a Escritura não é suficiente. Porque se fosse, Jô Soares teria entregado a vida dele para Jesus, e mesmo depois dele ler toda a Bíblia durante mais de 10 vezes, como ele sempre dizia, ele nunca se rendeu ao Senhor Jesus. Embora ele leu a Bíblia toda, ele ainda dizia: eu já li a Bíblia várias vezes, eu ainda não consigo entendê-la, eu ainda não consigo compreendê-la. Por quê? Por quê? Porque uma das maiores mentes desse país leu a Bíblia várias vezes e não compreendia muita coisa, porque o entendimento humano, irmãos, não é capaz de brotar no coração do homem fé. Não é capaz. É necessário um poder do alto. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ler as Escrituras de joelho no chão, na dependência do Espírito Santo. Porque se você apenas lê, você não vai entender muita coisa, mas quando nós lemos as Escrituras e falamos: Espírito Santo, mostre para mim, me revela a verdade, mostra-me a verdade. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, aleluia, ele irá agir de uma forma sobrenatural. A ponto, irmãos, do pai da minha cunhada, que nunca frequentou uma escola, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e ele tinha um sonho de ler a Bíblia. Então ele pediu a Deus, eu não sei se você vai conseguir crer nisso, mas eu creio, o Deus que fez os céus e a terra não é capaz de ensinar alguém a ler? Ele aprendeu a ler, lendo a Escritura. O desejo dele era tão grande de ler a Bíblia, aleluia, que o próprio Espírito Santo o direcionou. E eu ouvi dele uma das coisas mais sábias que eu já vi de um pregador. Ele disse o seguinte: uma vez eu estava ouvindo ele pregar, ele disse: quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu para salvar milhões de pessoas, sabendo também que milhões morreriam por ele também. Aleluia. Então Tiago vem e confirma exatamente isso no verso 19. Tiago, ele diz no verso 19 que os demônios sabem quem é Jesus. Sabe quem é Jesus. Então, saber quem é Jesus não garante a salvação, porque os demônios, que já estão condenados, eles sabem quem é Jesus. E Tiago diz que eles creem e tremem
porém são rebeldes, porém são desobedientes. Então, um mero conhecimento intelectual não resolve o problema do pecador. É preciso muito mais do que isso. E nós aqui, irmãos, nós não podemos ficar aquém dos demônios. Os demônios, eles creem e tremem. Eu conheço pessoas que não creem e não tremem diante de Jesus. Até se rebelam contra ele. Os demônios não são assim. Eles sabem quem é Jesus, tremem diante de Jesus, porém, não obedecem. Você que veio aqui hoje, você não pode ser pior do que um demônio. Você não pode. Você precisa crer em Jesus, você precisa tremer diante de Jesus, mas você precisa também obedecer a Jesus. Obediência, irmãos, obediência. Portanto, de acordo com a Bíblia, ninguém será salvo meramente por conhecer intelectualmente alguns fatos sobre Deus. Mateus capítulo 7, o verso 21 fala sobre isso. Diz assim: nem todo que me diz, olha só, nem todo que me diz, nem todo que abre a boca e fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, há uma diferença aqui entre dizer e fazer. Muitos estão dizendo, eu creio, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, mas apenas da boca para fora. Mas a sua vida diz o contrário. Os seus hábitos dizem o contrário, os seus comportamentos dizem o contrário, os seus pés, os lugares onde anda, diz exatamente o contrário. Nós não podemos nos enquadrar na primeira parte desse texto, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se o nosso conhecimento intelectual, irmão, sobre Deus, não nos levar a fazer a vontade de Deus, de nada vale este conhecimento. O conhecimento bíblico só é válido, só produz alguma coisa quando nós transformamos aquilo que está escrito em algo visível e algo prático na nossa vida. Ou seja, se nós obedecemos aquilo que lemos, se nós colocamos em prática aquilo que Deus declara na palavra dEle. Então, queridos, ninguém ganha a salvação tentando ser uma boa pessoa, como esses homens disseram aqui na palavra de Deus, ou fazendo boas obras. Ser uma boa pessoa não passa da nossa obrigação humana, fazer boas obras também não passa de nossa obrigação humana. Isso não resolve o problema do homem. Nós estamos aqui, sim, tentando dar à igreja conteúdo bíblico, tentando dar para a igreja boa teologia, boa pregação, mas nós sabemos que temos que entregar esse conhecimento na dependência do Espírito Santo, confiando no poder do Espírito Santo, que vai pegar este conhecimento, este assunto, esse conteúdo e plantar no coração daquele que Ele quer salvar. Isso me faz entender, porque às vezes nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, e quando terminamos de pregar o Evangelho, ela diz, não, eu não quero. Não, eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar com a minha vida, mesmo depois de ter escutado o Evangelho verdadeiro, puro e simples. Porque essa missão que Deus nos deu, irmãos, ela tem duas pernas. Eu tenho que pregar o Evangelho com a minha boca, mas eu também tenho que orar. Vai lá, Espírito Santo, faz a obra. Vai lá, Espírito Santo, liberta. Vai lá, Espírito Santo, ajude a entender, ajude a compreender e ajude essa pessoa a submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Essa sujeição, essa submissão não é obra humana, não é. Essa submissão é obra do Espírito Santo, é obra do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Gálatas capítulo 2, no verso 16, diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim
mediante a fé em Cristo Jesus. Agora veja essa parte, irmãos. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados de que jeito? Pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É pela fé, irmãos. É pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, também fala sobre isso. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos juntar essas duas passagens, irmãos. Paulo, em Gálatas, ele diz: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Paulo está dizendo, o homem, ele é justificado, ele é salvo, ele é perdoado, ele é declarado inocente, é pela fé. Pela fé. Só que essa fé, nós chamamos ela de fé salvífica, fé salvadora, ela não é humana. Não é o homem que produz essa fé. Essa fé, o homem não consegue produzi-la por si mesmo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Ele está dizendo, porque pela graça vocês são salvos. Não é por obras, é por favor imerecido. Paulo está dizendo, ninguém merece ser salvo, mas Deus salva. E Ele salva quem? Ele salva aquele que tem fé. Mas ele vem e diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé, não vem de vocês. Não é de vocês a fé. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Entende isso agora? Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Se Deus não der a fé, ninguém conseguirá crer. Se o teu pai, tua mãe, tua família, teu amigo, tua amiga, que você ama tanto, nesse momento rejeita Jesus, não quer andar nos caminhos de Jesus, é porque ele não tem essa fé. O que nós, como igreja, podemos fazer por essas pessoas? Interceder por elas, clamar ao Senhor com os nossos joelhos dobrados e dizer, Deus, tenha misericórdia da minha casa, Deus, tem misericórdia da minha família, Deus, tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, dê fé para eles. Se o Senhor der essa fé, eles serão salvos. Irmãos, eu sei que alguns de vocês aqui aprenderam outra coisa, mas dá para refutar isso aqui? A fé não é obra humana, a fé é obra divina, é Deus que dá. Se você está aqui nessa noite, você percebe alguma coisa, você percebe que você precisa andar com Jesus, mas você não consegue andar com Ele, você não consegue viver para a glória dEle. Então, lá no seu quarto, na hora que você for dormir, dobre os seus joelhos e fale com Deus, Deus, me dê fé, eu preciso ter fé, essa fé que me salva, essa fé que me liberta, me dê essa fé, Deus. Sem ela, eu continuo no mundo. Sem ela, eu continuo no pecado. Sem ela, eu continuo perdido. Me dê essa fé. Irmãos, então, por causa dessa nossa condição, a condição de que o homem, sem Cristo, ele está totalmente separado de Deus. Sem Cristo ele está perdido, ele precisa de perdão, ele precisa ter vida eterna. Esse é o nosso discurso mesmo, vida eterna. Sem uma ação divina, sem uma ação poderosa do Espírito Santo, ninguém será salvo, ninguém será. Mas,
graças à misericórdia de Deus, Ele enviou o Espírito Santo, aleluia, há 2000 anos. E o Espírito Santo, Ele está presente no nosso meio. O Espírito Santo é o responsável por trazer você aqui. Foi Ele. Não é a sua amiga, não é o seu amigo, não é o seu pai que lhe trouxe aqui, mas foi o Espírito Santo que lhe trouxe. Não dá tempo para me explicar isso para você, é um mistério de Deus. A Bíblia diz que até mesmo, irmão, o nosso adorar vem do Espírito Santo. Um aleluia que sair da sua boca não vem de você, vem do Espírito Santo. Se você diz amém, não vem de você, vem dele. Se você dá glória a Deus, não vem de você, vem do Espírito Santo. Se em algum momento da tua vida tu começa a pensar em Deus, isso não vem de você, veio do Espírito Santo. Se em algum momento lá você pega a Bíblia para ler, não é você, é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida, que está operando na sua vida, que está levando você, aleluia, para uma experiência maior, melhor e mais duradoura com Cristo, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando. É que você não entendeu isso ainda, mas Ele está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que irá nos levar a ter o que nós chamamos na teologia de convicção de pecado. Nós vamos olhar para nós mesmos e vamos nos enxergar pecadores, sujos e imundos diante de Deus. Muitos pecadores não se veem assim. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não operou na vida deles. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia, que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, eles nunca celebraram isso. Nunca. Nunca, eles nunca fizeram festa. Uau, eu tive encontro com Deus, uau. Eles nunca fizeram isso. Eles fizeram foi o contrário. Se entristeceram, lamentaram. Por quê? Porque quando alguém tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, eles começam a ter um vislumbre da grandeza santa de Deus, do quanto Deus é santo, do quanto Deus é perfeito, aleluia, e eles começam a ter um conhecimento de si mesmos. Quando eles olham para a santidade de Deus, automaticamente eles olham para o quanto eles são pecadores. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve essa experiência. Antes do capítulo 6, Isaías é aquele profeta que levantava o dedo para as outras pessoas, e ele dizia sempre, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus, e aquele encontro fez ele perceber o quanto os lábios dele era impuro. E ele disse, não mais ai de vocês, mas ele disse, ai de mim, porque eu estou perecendo. Ai de mim, porque agora eu percebo que os meus lábios são impuros diante de Deus, diante da glória de Deus. Aleluia. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, é este sentimento que o Espírito Santo vai produzir. Você é pecador. Você, diante de Deus, é sujo, é imundo, é impuro. E isso vai te levar a uma bênção maravilhosa que Cristo pregou lá no Sermão do Monte, quando Cristo disse assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que tipo de lágrima é essa que Jesus está se referindo? Não é qualquer lágrima, irmãos, é a lágrima pelo fato de perceber o quão pecador é. É quando alguém chora pelo fato de perceber que diante desse Deus maravilhoso, santo e poderoso, nós somos pecadores, imundos e sujos. Se o pecado não te entristece, se o pecado não te leva a lamentar, isso significa que o Espírito Santo ainda não tocou no teu coração, porque quando ele tocar no teu coração, você verá
o quão nojento é esse pecado que eu e você, que nós cometemos. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca se acha o máximo, nunca se acha assim, ai, como eu sou lindo. Não. Quem teve um encontro verdadeiro com Deus, vai ter convicção de pecado. Diante de Deus, eu sou um nada. Diante de Deus, eu sou aquilo que Jó disse, eu sou um verme. Está escrito lá, querido. E os meus filhos um vermezinho. Jó falou isso. Nós vamos abrir a boca e dizer o que o maior homem do cristianismo disse depois de Jesus, claro, o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Que eu fui? É isso que ele disse? Miserável homem que eu fui? Não, irmãos. Paulo, já convertido, missionário, pregador, doutrinador da igreja, o maior teólogo desse planeta, ele está dizendo, miserável homem que eu sou. Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração daquele que ele quer salvar. Convicção de pecado. Então, essa convicção, o trabalho é essencial para ter essa convicção, não é nossa, é obra dele, é obra do Espírito Santo. Eu repito, se você ainda não se vê assim, é porque o Espírito Santo ainda não tocou em você. Mas no dia que ele tocar, aleluia, no dia que ele tocar no teu coração e na sua alma, você vai compreender duas coisas, porque o Evangelho faz exatamente isso. O Evangelho nunca vai chegar para você e dizer, olha, você é lindo, você é belo, você é maravilhoso. Não. O Evangelho verdadeiro, e eu não estou aqui para enganar você, o Evangelho verdadeiro vai dizer, você é pecador, sujo, imundo, e suas obras não passam de um trapo de imundícia aos olhos de Deus. E o Evangelho vai dizer que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, que Deus é altíssimo, que Deus é santo, que Deus é soberano. O Evangelho verdadeiro humilha o homem e exalta a Deus. Então, quando o Espírito Santo tocar no teu coração, irmão, você vai compreender essas duas realidades. Você vai entender o quanto você é pecador e quanto Deus é santo. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele falou isso, em João 16:8, ele diz assim, Cristo disse, quando ele vier, o Espírito Santo, e ele já veio, no momento que Cristo disse isso aqui, o Espírito Santo ainda não tinha descido, mas ele já veio no dia de Pentecostes. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou pregador, mas eu não convenço ninguém. Que capacidade eu tenho? Meu discurso é ruim, minha pregação é péssima, meu português é horrível. Como um cara como eu pode convencer vocês? Esse convencimento não é obra de pastor. Esse convencimento não é obra humana, é obra divina, é obra do Espírito Santo, meus irmãos. Quando o Espírito Santo quer convencer alguém, ele convence e acabou. Na hora que ele quiser te convencer, ele vai fazer isso. E é por isso que aqui, meus irmãos, a gente não faz muito apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão. Não. Deixamos que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Você sabe do meu testemunho, como Cristo me converteu. Não é quando eu me converti, isso está errado. É quando Cristo me converteu. Eu estava indo para a melhor festa da minha região, porque eu sou lá do sul da Bahia. Festa do Cacau. Caminho para a festa. No caminho eu resolvi passar numa igreja, passar em um culto. E eu disse, eu só vou ficar aqui uns 10 minutos. Eu e meus irmãos, só vou ficar aqui uns 10 minutos. Foi suficiente para o Espírito Santo me convencer.
Em menos de 10 minutos, aquele jovem queria para aquela festa fumar um baseado. Nunca fui viciado, não. Não estou aqui para, engrandecer o meu testemunho, não. Não era viciado, não. Mas naquela festa eu fumava. Fumava, porque as meninas daquela época, não sei de hoje, não sei como é que está essa coisa de hoje por aí, mas naquela época as meninadas gostavam dos caras que fumavam. Então, nessa festa, como eu ia para namorar, eu fumava a maconha. Então, o cara que estava indo para essa festa, em menos de 10 minutos, em um culto, aleluia, o Espírito Santo veio de forma poderosa, sobrenatural, aleluia, tocou no meu coração. E para dizer a mesma coisa que Thales Roberto sempre dizia, né? Olha o que o Espírito Santo fez comigo, gente, botou um terno em mim. Um negócio esquisito, né? Botou um terno. E estou mais de 30 anos agora como cristão. Graças a quem? Graças à minha força. Que força eu tenho, irmão, para ser crente? Eu sou fraco demais. Estou aqui por causa dele, do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que protege, é o Espírito Santo que guarda, é o Espírito Santo que preserva. A obra é dele, a obra é do Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra é dele, totalmente dele. Portanto, se alguém, irmãos, é convencido da necessidade de um Salvador para a sua vida, essa crença, ela não é casual, ela é uma obra divina. Se você começar a ter essa necessidade, eu preciso de um Salvador, eu estou começando a entender o quão pecador eu sou, o quão pecadora eu sou, eu estou começando a entender porque eu preciso de Jesus. Essa obra é Ele que está fazendo na sua vida. É o Espírito Santo que está fazendo isso. É isso que Cristo está dizendo aqui, irmãos. Então, de acordo com Jesus, o trabalho essencial do Espírito Santo traz consciência de 3 coisas. A primeira é a consciência do pecado, a consciência da separação de Deus. Segundo, a consciência de que Jesus é o Salvador. Tu entende por que Jesus Cristo é o teu Salvador? Eu já perguntei essa pergunta para muitos cristãos aqui em Caetité, e na sua maioria erraram na resposta. Na sua maioria. Não sabe por que Cristo morreu numa cruz. Alguns até acreditam que Jesus Cristo morreu numa cruz para lhe dar dinheiro. Eu já vi, tem gente que fala assim, por ética, eu não posso falar o nome da igreja, por ética, não posso falar o nome do pregador. Ei, essa ética aí, a Bíblia não aprova, não. Paulo, ele dizia o nome dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos pastores. Paulo dizia o nome, ele dava o nome. Joaíbe Palharim, da Igreja Paz e Vida, ele mesmo. Moça, aquele cara fez uma campanha sobre a trajetória até o Calvário, a trajetória que Cristo teve de fazer até o Calvário carregando a cruz. Ele transformou essa trajetória em um método para arrancar dinheiro das pessoas. Gente do céu, o que é isso? Que evangelho é esse? Então, para muita gente, Cristo morreu na cruz, foi para te abençoar, para te dar carro, para te dar dinheiro. Irmãos, não foi isso não, irmãos. A palavra evangelho significa boa notícia. Amém? Se é uma boa notícia, é porque existe uma má notícia. Qual é a má notícia? Que a maioria dos cristãos não sabem. Não sabem. A má notícia é que nós somos pecadores, e Deus é santo, e Deus deu uma lei para as suas criaturas, para que elas continuassem a viver de uma forma que o glorificasse, e a lei é essa: a alma que pecar, essa tem que morrer. E a Bíblia vem e diz: todos pecaram. Todos pecaram. Então, se todos pecaram, então Deus, que é um juiz justo, Ele tem
que fazer com que essa lei seja cumprida. Ou seja, Deus ele tem que destruir todos aqueles que pecam. A saber, eu e você. Todos nós pecamos e há uma má notícia. Há um decreto de morte sobre todos aqueles que pecam. Essa é a má notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, em vez de aplicar essa lei sobre aqueles que pecaram ou sobre aqueles que pecam, Ele derramou essa lei, Ele aplicou essa lei sobre o Filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que assumiu o teu lugar na cruz. O castigo era para nós, o sofrimento era para nós, a condenação era nossa, a morte deveria ser nossa, o sofrimento deveria ser nosso, mas Cristo assumiu o nosso lugar e praticamente Ele estava dizendo para Deus: Deus pode me punir, no lugar daqueles que eu amo, no lugar daqueles que eu desejo salvar, e eu vou salvar, através da minha morte, eu salvarei muitas pessoas. E a lei de Deus foi aplicada sobre Jesus. Jesus morreu, foi para te salvar. Salvar do que ou de quem? Salvar da lei de Deus, que demanda a morte de todos aqueles que pecam. Jesus morreu para lhe salvar disso. Esse é o propósito da morte de Cristo na cruz. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a entender isso. Eu estou pregando o Evangelho aqui, irmãos, mas eu estou confiando que o Espírito Santo vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Aleluia. Uma vez, o cantor Fábio, o cantor da nossa igreja presbiteriana, que mora lá em Camaçari, ele já cantou aqui. Fábio já cantou aqui nessa igreja. Fábio só cantava essas músicas que todo mundo adora, né? Aquelas músicas que só falam de nossas necessidades humanas. E foi aqui mesmo, aqui em Caetité. Nesse dia, a gente estava aqui dormindo nessa sala aqui, ó. E eu falei: Fábio, o Evangelho não é isso, Fábio. Fábio, o Evangelho não é isso que você está cantando, Fábio. O Evangelho é isso aqui, ó. Gente, o Espírito Santo na hora operou no coração de Fábio. Fábio começou a chorar compulsivamente. E quando ele veio para o culto aqui à noite, Fábio não conseguiu cantar as suas canções. Ele teve de mudar a letra na hora. Porque é isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho, quando o Espírito Santo, aleluia, faz com que alguém entenda o Evangelho, compreenda o Evangelho e se submeta ao Evangelho, o Espírito Santo muda a vida dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa. Abre os olhos. O Espírito Santo, ele abre os olhos. Os olhos dos pecadores são abertos para enxergar o quão pecadores são e o quanto Deus, ele é santo. Mas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas hoje vêm para a igreja não para ter esse tipo de experiência, de ter convicção de pecado e ter convicção do quanto Deus é santo. A maioria das pessoas, quando vem para as igrejas, vem já com outros objetivos, que não são bíblicos. São objetivos, são motivações egoístas, carnais, que de nada vale para a eternidade. E eu não estou aqui como pastor para incentivar você cada vez mais a vir para a igreja dessa forma. Não. Eu estou aqui como pastor para dizer para você: busque a Deus, não pelo que as mãos dele podem lhe dar aqui nessa terra, nessa vida, mas busque a Jesus, busque a Deus, pelo que ele pode te dar na eternidade. Se vida eterna é um assunto que não te interessa, eu lamento. Essa igreja aqui, ela não vai atender suas expectativas. Se eternidade não é o seu objetivo, se vida eterna não é o seu objetivo, nós não atenderemos às suas expectativas. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que
que salvou Miqueias. É aquele que salvou Raul. É aquele que salvou Juan. É aquele que salvou você. E eu creio que é aquele que vai salvar a tua casa e a tua família. O que você quer para a tua família? Você quer mais dinheiro para a sua família? Aqui não é o lugar. Mas se você quer salvação para a tua família, aqui é o lugar. Se você quer ver a sua casa, a sua família salva, com o nome escrito no livro da vida, você tem que conhecer mais o Espírito Santo e a obra dele. Aleluia. Aleluia. Esse assunto, irmãos, explica muito bem, porque supostos cristãos estão nas igrejas e nunca experimentaram convicção de pecado. Você, por exemplo, você diz que é crente, mas quando foi que você teve convicção de pecado? Principalmente você que nasceu na igreja. Seu pai é crente, quando você vê esse mundo, você foi apresentado aqui na igreja. Quando foi que você teve convicção de pecado na sua vida? Quando foi que você lamentou por ter pecado contra Deus? Quando foi que você chorou, que você lamentou por ter pecado contra o Deus que é santo? Sem convicção de pecado, irmãos, não existe salvação. Não há salvação sem convicção de pecado. É por isso que Cristo pregava do jeito que ele pregava. Lembra da mulher samaritana? Lembra como ele desenvolveu aquele diálogo? Ele chega no tanque porque ele sabia que viu uma mulher ali e ele queria salvar aquela mulher. E quando ela veio, ele sabia muito bem quem era ela. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora. Ela já teve 5 maridos, que ela tinha não era dela, ou seja, ela estava em adultério. Só que Cristo, ele não era desse tipo de pregador, de pastor, que dizia, tu não faz isso não, você vai para o inferno. Jesus nunca fez isso. Mas ele levava as pessoas a ter convicção de pecado. Aleluia. Jesus Cristo chega para ele e disse, chama o teu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. E ele vai e revela, realmente você não tem. E o que você tem não é teu. No momento que ele diz isso, aquela mulher ela cai na real. E ela percebe que ela está diante de um Deus. Aleluia. Ela não rebateu isso. Ela aceitou, ela teve convicção de pecado. É verdade. E é por isso que ela foi salva. Porque ela aceitou isso. Ela teve convicção de pecado. Sem convicção de pecado, irmãos, não tem como alguém ser salvo. Sem o temor a Deus, não tem como alguém ser salvo. Sem o verdadeiro arrependimento, não tem como alguém ser salvo. E eu lhe pergunto mais uma vez, você que abre a boca e diz que é um cristão, quando foi que você teve convicção de pecado e quando foi que realmente você se arrependeu dos seus pecados? Porque arrependimento não é chegar para Deus e dizer, Deus, eu pequei, beleza? Tchau. Isso é nojento, irmão. Olhe como as pessoas da Bíblia se arrependiam dos seus pecados. Me mostre alguém da Bíblia que se arrependeu dos seus pecados do jeito que muitos se arrependem hoje. As pessoas que se arrependiam dos seus pecados na Bíblia, irmãos, quando elas se arrependiam, havia um quebrantamento, havia uma contrição, havia uma tristeza, havia um pesar. Hoje, não há, é raro as convicções de pecado hoje. É raro nós encontrarmos em alguém produzindo o verdadeiro arrependimento, irmãos. O que o verdadeiro arrependimento faz? Qual é a obra radical que o arrependimento faz na vida daquele que tem um encontro com Cristo? Mudança. O arrependimento produz mudança, e não é uma mudança qualquer não, minha gente. É uma mudança radical. O evangelho é algo radical. É radical, meus irmãos. Olha para Zaqueu. Zaqueu, um ladrão que roubava as pessoas através do imposto. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele se esforçou para ver Jesus. Subiram numa árvore. Jesus, quando viu aquele rapaz pequenininho subindo numa árvore, apenas para vê-lo,
Jesus disse, desce daí porque hoje eu vou na tua casa. E quando Cristo foi lá na casa de Zaqueu, aleluia, Jesus pregou para Zaqueu. Zaqueu entregou a vida dele para Cristo. Zaqueu se arrependeu. E para provar que ele se arrependeu, ele disse, eu vou devolver quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes mais. Aquilo que eu roubei das pessoas, eu vou devolver 7 vezes mais aquilo que eu roubei. Porque o evangelho produz isso, minha gente. Eu estou vendo um bando de gente hoje, dizendo ser crente, dizendo ser de Jesus, mas nunca mudaram as suas vidas. Não houve uma mudança. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. Isso não é cristianismo. Seguidores de Jesus não vivem da mesma maneira. As suas vidas mudam. Há uma transformação notória, visível e radical. Porque é isso que o poder do evangelho faz. Você está me ouvindo? Olha para você. Olha para você. Eu sou crente. Ô irmão, fala a verdade. Tu não é não, moço. Ainda não. Ainda não. Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai operar na sua vida. Aleluia. De uma forma tão poderosa. Que mesmo depois de você estar frequentando a igreja 10, 15, 20 anos e ainda não se converteu, vai chegar o dia da sua transformação. Vai chegar um dia, aleluia! Oh, glória! Como eu já vi pessoas aqui dizer, pastor, eu não era crente, mas agora eu sou. Agora eu sou. Aleluia. Tem muita gente aí, irmão, dizendo ser um de nós, sem convicção de pecado, sem temor a Deus e sem arrependimento. A experiência cristã, irmãos, que muitos têm hoje, não passa de uma concordância verbal. Não passa de uma profissão de fé verbal. Não passa disso. Diz que é, mas apenas da boca para fora. É só uma concordância intelectual. É uma experiência cristã sem seriedade, é uma experiência cristã sem mudanças, é uma experiência cristã sem convicções, é uma experiência cristã sem a verdadeira fé, é uma experiência cristã sem um vislumbre da glória, da grandeza santa de Deus. Irmãos, o crente que nunca teve essa experiência da grandeza santa de Deus, ele vai continuar no pecado. Vai continuar. Mas aquele que se depara com a grandeza santa de Deus, irmãos, a vida dele sofre uma mudança de 180 graus, sabe? É uma coisa que muda. Quando você se deparar com Deus que é santo, com certeza o Espírito Santo vai agir. Porque cristianismo sem o poder do Espírito Santo, para mim, não é cristianismo. Pessoas que mudam através de métodos humanos, só mudou a roupa, só mudou o penteado, mas não mudou o coração, não mudou a alma. Só mudou alguns hábitos, mas não mudou a sua essência. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo pega uma pessoa que é água e transforma ela em vinho. Porque esse foi o primeiro milagre que Cristo realizou. Para quê e por quê? Você acha que o primeiro milagre que Cristo fez foi apenas para dizer, olha, eu sou poderoso, eu sou Deus, vou transformar água em vinho? Não. Aquilo ali era um sinal da missão dele. Cristo veio para transformar pessoas que têm uma vida sem cheiro, sem gosto, sem cor, sem sabor, e transformar elas em algo que tem cor, e algo que tem cheiro, e algo que tem sabor. Aleluia. Então essas experiências cristãs, na sua maioria, elas são superficiais. Você está ouvindo isso? Superficiais. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, mas eu não mudei.
eu continuo do mesmo jeito, eu ainda continuo fofoqueira, ciumenta, invejosa. Por quê? Porque você ainda não sofreu aquela experiência do poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem e toca na pessoa, a fofoqueira deixa de fofocar, o mentiroso deixa de mentir, o ciumento deixa de ciumar, o invejoso deixa de invejar, e a pessoa se torna santo, se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não essas coisas que a gente está vendo por aí. Um bando de crente falso, escandalizando o Evangelho, escandalizando a obra de Deus, com suas supostas experiências cristãs, que não passa de algo superficial, produzida por um evangelho superficial. E é por isso que nós não estamos aqui para pregar um evangelho superficial. Estamos aqui para pregar o evangelho com profundidade. Aleluia. Dizer a verdade, para que o Espírito Santo, através da pregação da verdade, mude, pelo menos a vida de alguém. Se não é de todos, que mude a vida de alguém. E eu sei que nessa noite, a vida de alguém aqui será transformada. Será que será a sua vida? Você deveria fazer igual aquele pregador, esqueci o nome dele, um avivalista do século passado, um sapateiro, esqueci o nome dele. Ele estava na igreja e naquela época, os ricos sentavam na frente e os pobres sentavam atrás. E lá estava ele, o sapateiro, lá no bancozinho de trás. E Deus falou através do pregador de que naquele dia ele estaria levantando o maior pregador daquele século. Naquele momento o sapateiro ficou de pé. Sou eu, sou eu. E aí pegaram no paletózinho dele e começaram a puxar. Não, moço, tu é o sapateiro da cidade, não é você não. Ele disse, então vai ser 2. Porque um sou eu. Quem é que o Espírito Santo vai transformar nessa noite? Quem é que o Espírito Santo vai mudar nessa noite? Quem é que o Espírito Santo vai entregar uma nova vida nessa noite? Aleluia. Porque salvação, irmãos, não é essa coisa que nós estamos vendo por aí. Salvação é relacionamento com Deus. Salvação é mudança de vida. Salvação é nascer de novo. Fiquemos em pé, por favor.